Amigos de todo o Brasil, nós estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, na editora Mundo e Missão, aqui no PIME, onde nós vamos conhecer um pouquinho das matérias, das publicações desta editora. E do meu lado aqui está a jovem Samara. Tudo bem, Samara? Tudo bem. É uma alegria ter você mais uma vez aqui, falando a todo o Brasil, através da internet, para o nosso site da Web Rádio Missão Jovem. E você, como responsável aqui também do jornal Missão Jovem, vai estar contando um pouquinho para nós dos destaques desse mês de agosto, que é o mês também dedicado às vocações, não é mesmo? Exatamente. Agosto é o mês vocacional, então o jornal, como tem essa missão de também estar junto com a igreja, Missão Jovem, a gente destacou algumas coisas sobre vocação nessa edição. Então tá bom, nós vamos ver cada detalhe, cada destaque que a Samara vai estar contando para nós, agora aqui na Web Rádio Missão Jovem. Samara, conta para nós um pouquinho dos destaques do jornal Missão Jovem. Tá, então eu vou começar pela capa do jornal do mês de agosto, que na verdade é como se fosse um quebra-cabeça que faz uma analogia à nossa vida, Então, nessa procura por aquilo que a gente quer fazer, por essa procura que está no nosso coração, e aí que se encontra a vocação, Então, a gente colocou um quebra-cabeça e, no fundo, esse céu como se fosse, como se a nossa vocação se concretizasse em Deus. Muito bem. A Samara explicando um pouquinho da capa do jornal Missão Jovem. Isso. E aí, a gente tem aqui na seção Missão uma matéria que o padre José Fumagalli, ele conta um pouco, da sua experiência e tal, da sua missão. Depois, a gente sempre tem, a parte da infância missionária, do Ian, e aí tem aqui as atividades que tanto os catequistas e os responsáveis pela infância missionária podem utilizar. Aí também a gente tem a parte das atividades, que também para ser utilizado em grupos de jovens, de adolescentes. Aí tem um filme super legal do João Paulo II, que a gente está indicando aqui. E aí, o grande destaque seria, então, aqui na parte de espiritualidade, onde o padre Máximo Casaro, ele fala sobre a vocação do ser humano, Aquilo que faz que dá sentido à vida. A gente tem o encarte catequético, e dando continuidade à vocação, então tem na seção família, a vocação da família, O que, como a família e o seu papel, na sociedade e também dentro da igreja. Aí, em atualidades, a gente relata um pouco sobre as escolas públicas, as dificuldades que o nosso país enfrenta em relação às escolas, à educação, mas também a gente relata algumas escolas que conseguiram, de um jeito diferente, pensar a educação, o sistema, que a gente vive. E também a gente deu uma atenção especial para a canonização, do Papa João XXIII e do Papa João Paulo II. Então, a gente dividiu essa matéria em duas partes. Então, nessa primeira, na edição de agosto, a gente fala do Papa João XXIII e também toda a relação que ele teve aqui com o PIME, porque a casa que ele nasceu, ele doou ao PIME, Então, e está lá hoje na Itália o PIME que tem a responsabilidade de cuidar desta casa. E na seção Povos e Culturas a gente fala um pouco sobre a arte marginal, que seria a arte de rua. E aí falando um pouco da street art. Amigos, ainda aqui no PIME, nós vamos conversar com o Pedro mais uma vez, que é responsável aqui pelas publicações também da revista Mundo e Missão. E vai estar contando para nós um pouquinho dos destaques da revista para o mês de agosto. É isso, Pedro? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carlos. Alegria ter você aqui com a gente. É o seguinte, é difícil falar da revista porque a gente é que faz. Então, se a gente faz uma publicação, a gente publica alguma coisa, a gente supõe que ela esteja o melhor possível. E aqui eu estou com a capa desta revista de agosto, que é uma maravilha. E nossa publicação, ela sempre quer mostrar a missão pelo mundo inteiro e a realidade do mundo nos seus aspectos sociais, políticos, educacionais, ecológicos, etc. Muita coisa poderia
por exemplo, mostrar do que está sendo apresentado aos nossos leitores nesta edição. Não sei, nós temos aqui, é preciso conhecer a revista. Essa capa aqui, Pedro, me permita, ela é muito interessante, eu acho que já retrata um pouquinho de tudo isso que você falou, né? A fé tem muitos rostos, mostra aqui, Regilene. A fé tem muitos rostos, né? O que poderia falar dessa capa, Pedro? Esta capa faz parte de um texto, de uma matéria chamada Cultura. E ela mostra uma cultura indiana de um grupo chamado Sikh. Os Sikhs, eles têm uma festividade anual que junta até 5 milhões de pessoas. Se chama Hola Mohalla. Dá uma olhada aqui, ó. Muito bem. Aqui. Então a capa tem a ver com isso aqui. Tem a ver também com... De qual região eles são? Eles são da Índia. Índia. Mas eu estou convidando os nossos ouvintes a também conhecerem melhor esta revista, porque ela trata de muitos assuntos de toda a natureza, não só religiosos, não é uma revista proselitista que quer angariar mais cristãos, mais católicos, mas é uma revista que quer mostrar que todos nós somos missionários. Então ela pode também ser um conteúdo muito bom para a formação, né? Penso eu, estou certo? Nós temos uma porção de escolas, universidades que recebem a revista e muitas vezes pedem para nós muitos textos para seus trabalhos escolares, para suas defesas de tese e assim por diante. Para quem quiser adquirir, entrar em contato, receber em sua casa ou na sua escola a revista Mundo e Missão, o que tem que fazer, Pedro? Tem que assinar. Como é que faz para assinar? Nós não temos a revista em bancas. O nosso projeto, ele prevê apenas assinaturas. E para entrar em contato conosco, precisa entrar também em contato com a nossa seção, nosso departamento de assinaturas. A pessoa que, por exemplo, tem dificuldades econômicas, mas gostaria de ter a revista, se ela consegue 4 assinantes, a 5ª assinatura é dela por um ano inteiro. Muito interessante, amigos. Olha só, então se você realmente está interessado em receber conteúdo na sua casa, conseguindo 4 assinantes, é isso? Sim. A 5ª, gratuitamente ela receberá. Você recebe durante o ano inteiro. Essa eu não sabia, gostei dessa. E nós temos o seguinte... Você veja bem, uma publicação como esta, de certa maneira, ela pode ser doada para os amigos, como um presente de aniversário, um presente de Natal, porque durante um ano inteiro a pessoa vai se lembrar de você. A um custo irrisório de R$ 80, R$ 86. R$ 86 é quase que o preço de 2 pizzas e um refrigerante. Isso é por ano? Por ano. Pagou R$ 80 uma vez 86. Por ano, recebe 86. Recebe quantos exemplares? 10 exemplares. São 10 exemplares, amigos. Então entre em contato agora, os telefones aqui da editora estão passando no vídeo, para você agora mesmo falar com a equipe aqui, né, e receber em casa também a revista Mundo e Missão. Uma beleza. Eu quero agradecer mais uma vez a gentileza, Pedro, para estar contando para nós um pouquinho dessa revista que está levando para vários lugares, não só no Brasil, até fora do Brasil, a formação recheada de muita cultura, né? Principalmente fora do Brasil, as coisas que acontecem fora do Brasil para o nosso leitor, que pouco contato tem com o que acontece lá fora. Nós vamos continuar aqui no PIB, tem muito mais coisas interessantes para a gente descobrir das publicações da editora Mundo e Missão. Já eu volto. Adquira você também os livros da editora Mundo e Missão. Acesse o site www.missãojovem.com.br. Editora Mundo e Missão. Amigos de todo o Brasil, aqui ainda na editora Mundo e Missão, agora do meu lado, com muito carinho mais uma vez, o diretor da revista, Padre Máximo Casaro, que vai falar com a gente mais um pouco aqui com a gente, um pouco desta editora, do trabalho da editora e desse mês dedicado às vocações. Ele escreveu um artigo bem interessante no jornal Mundo e Missão. Padre Máximo, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Web Rádio Missão Jovem. Boa tarde, todo mundo. Eu escrevi um artigo, é verdade, eu não me lembrava de tê-lo escrito. Graças a Deus, Carlos Henrico tem uma memória muito mais jovem, né? Sim, escrevi um artigo, mas refletindo sobre a vocação em geral.
Vocação e obediência, responsabilidade. Quando a gente ouve vocação ainda, padre, sinceramente, a gente pensa logo na vocação religiosa, né? Ser padre ou não ser religiosa ou não ser. O dom da vida é uma vocação, não é? Sim. A mesma vida humana é vocação, porque Deus nos oferece a vida, para que nós temos a possibilidade de desenvolvê-la de uma forma que seja mais aproveitosa para nós mesmos, para o nosso pessoal crescimento e, no mesmo tempo, para os outros. Porque, além das coisas que nós podemos fazer, estou muito convencido que a primeira coisa que nós podemos entregar para os outros somos nós mesmos. Quindi, nesse sentido, vocação é a capacidade do ser humano de se acompanhar ao longo da vida, procurando sempre melhorar a si mesmo na relação com Deus e na relação com os outros, para que a vida nas famílias, nos relacionamentos, fique sendo sempre mais, entre aspas, não sei como posso dizer, agradável, mas não é somente agradável, de qualidade, poderíamos dizer. Por isso, além de ser padre, de ser irmã, de ser freira, eu acho que a vocação principal é se tornar seres humanos verdadeiros. Porque também um padre, se não é ser humano verdadeiro, não fica sendo um bom padre. A mesma coisa para a irmã, a mesma coisa para um pai de família, para uma mãe, outras coisas assim. Agora, falando da vocação religiosa, né? Como que o Padre Máximo Casaro vê essas vocações religiosas, tanto o sacerdote quanto as religiosas, né? Está faltando mais exemplos, mais bons exemplos, está faltando o jovem experimentar também e ouvir um pouco mais o chamado de Deus, ou o caminho do Brasil para as vocações religiosas está indo no caminho correto? Como é que o senhor vê tudo isso? Não sou muito experto do Brasil, poderia falar um pouco mais da Itália, não sei, mas posso dizer que neste tempo as vocações religiosas estão atravessando um momento não fácil. Com certeza não porque Deus parou de procurar pessoas, de encontrar pessoas para que se ofereçam ao mundo de uma forma particular, como é a vocação religiosa ou a vocação sacerdotal. Mas porque o mundo é muito mais complicado, é muito mais desafiador do que no tempo passado. Os jovens têm outra cabeça, outros interesses. E nós padres, e as irmãs também, muitas vezes, não sei, falta um pouco, não sei, de conhecimento, da metodologia adequada para oferecer aos jovens uma mensagem que seja percebida na sua validade, na sua beleza. Eu tenho 62 anos, pode ser que nós estamos um pouco atrasados na linguagem, no estilo da vida. Seria bom ser um pouco mais, como é que se diz em brasileiro, atualizados, mas de uma forma correta, porque se atualizar não significa ir atrás de todas, em italiano si c'è una palavra che si dice le mode, a maneira di fazer do mundo contemporâneo, mas se colocar sempre na escuta do mundo contemporâneo dos outros. Interessante que nós estamos vivendo, amigos, em uma época onde que a informação chega até você, até a sua casa, de uma maneira muito rápida, né? Muito veloz, nos aparelhos móveis, na internet, né? Quer dizer, falta de informação para a vocação não é, né, padre? Quer dizer, isso não está faltando, né? Acho que não é falta de informação, né? É muitas vezes falta de conteúdos. Sobretudo hoje, no mundo cheio de barulho, cheio de palavras, falta de silêncio, falta de interioridade, falta de vontade de mergulhar em si mesmo, de alcançar as raízes da vida. A mesma coisa no relacionamento interpessoal, porque sem escuta, sem acompanhamento, sem paciência, ou também os casamentos não têm a possibilidade de ir à frente. Não tem jeito. A gente que não sabe se escutar, não tem também a capacidade de escutar os outros. E sem escuta não tem vocação alguma, nem a vocação humana.
E realmente, eu quero agradecer mais uma vez ao Padre Máximo Casaro, porque nos recebe sempre com muita alegria aqui, com um sorriso encantador. Isso é gratificante, né? Estar perto, né, de outras pessoas, isso é muito importante. É felicidade. Felicidade. Eu acho que sim. Obrigado, Padre Máximo. Nada. Adquira você também os livros da editora Mundo e Missão. Acesse o site www.missãojovem.com.br. Editora Mundo e Missão.